1. O que é marxismo ocidental? Geralmente se entende por marxismo ocidental um corpo de ideias, principalmente filosóficas, que abarca a obra de autores tão diversos quanto Georg Lukács a Althusser, Walter Benjamin e Jean-Paul Sartre. Abrange também intervenções teóricas e análises históricas tão distantes umas das outras no tempo, no escopo e no espírito, quanto as de Antônio Gramsci, morto em 1937, e Jürgen Habermas, o qual, nascido em 1929, começou a publicar há apenas 30 anos. É, ao mesmo tempo, um produto típico da criativa cultura do primeiro pós-guerra e uma teorização em curso, reconhecível como tal, embora profundamente transformada, na produção da segunda geração da chamada Escola de Frankfurt, agrupada em torno de Habermas, ou ainda naquilo que acabou conhecido como marxismo estruturalista francês. Tal diversidade dificulta a interpretação crítica, mas pelo menos se sabe, grosso modo, quem são os marxistas ocidentais. Lukács, Gramsci, os frankfurtianos, Sartre, Althusser, alguns teóricos da nova esquerda e assim por diante. Já quando chega a hora de definir ou, até, de descrever o marxismo ocidental em bloco, tomado como denominador comum entre diversas tendências no marxismo do século XX, o rótulo se revela bem traiçoeiro. Por exemplo, tradicionalmente, denota o pensamento marxista não soviético, ou diferente do pensamento soviético. Entretanto, tomado em sentido por demais literal, esse significado geográfico engana. Diversas tendências marxistas no Ocidente, conquanto apartadas do cânon soviético, estão longe de enquadrar-se no marxismo ocidental, no seu sentido filosófico. Considerem-se uns poucos exemplos a esmo. Um trotskista como o influente economista belga Ernest Mandel, um teórico da Revolução como o Regis Debray dos primeiros tempos, ou um dissidente da República Democrática Alemã, como Rudolf Barrow, possivelmente o mais importante caso de heresia comunista desde a Nova Classe, 1957. Milovan Djilas. Todos esses, nas suas obras mais notáveis, Revolução na Revolução, 1969, de Debray, Capitalismo Tardio, 1972, de Mandel, e A Alternativa na Europa Oriental, 1977, de Barrow, entraram em choque com o credo soviético. Todavia, nunca se atribuiu ao pensamento de qualquer um deles o rótulo de marxismo ocidental. Logo, é claro que não basta ser marxista no Ocidente para transformar uma pessoa em marxista ocidental. Sob esse aspecto, a etiqueta é uma impropriedade. Todavia, se considerada em perspectiva histórica, a expressão se torna muito mais significativa, pois o marxismo ocidental nasceu no começo da década de 1920 como um desafio doutrinário, vindo do Ocidente ao marxismo soviético. Seus principais fundadores, Lukács e Ernst Bloch, Karl Korsch e Gramsci, estavam em áspero desacordo com o materialismo histórico determinista da filosofia bolchevique, tal como definida por Lenin ou Bukharin. Tanto Lenin quanto Bukharin, e antes deles Engels e Plekhanov, acreditavam em leis econômicas objetivas como força motriz da história. Também entendiam que a consciência era essencialmente um reflexo da realidade natural e social. Na década de 1920, essas posições-chave foram sustentadas, no campo leninista, em tratados marxistas muito lidos, como a Teoria do Materialismo Histórico, 1921, de Bukharin, e no campo anti-bolchevique, em A Interpretação Materialista da História, 1927, de Kautsky. Mas foram energicamente combatidas por pensadores como Lukács e Gramsci, que discordavam do aberto naturalismo das formas mais deterministas do marxismo. Apesar de tudo isso, nada seria mais errôneo que pensar nos primeiros marxistas ocidentais como antileninistas. Desde a Segunda Guerra Mundial, a autoimagem do marxismo ocidental
tende a pintar o movimento como uma espécie liberal ou libertária de marxismo, infinitamente mais próxima da visão humanista do jovem Marx do que da sombria posição política do realismo socialista, id est, dos regimes comunistas implantados sob a bandeira do marxismo-leninismo. Na verdade, a própria expressão marxismo ocidental parece ter sido cunhada por Maurice Merleau-Ponty num espírito antileninista. Por volta de 1930, Korsch já descrevia a si mesmo, a Lukács e a outros opositores do Comintern como comunistas ocidentais. Mesmo antes disso, seguidores do Comintern tinham estigmatizado Korsch e Co. como teóricos da Europa Ocidental. Mas a voga da frase marxismo ocidental não é anterior às controvérsias intestinas do marxismo francês em meados da década de 1950. Apesar disso, a verdade histórica é que os grandes iniciadores do pensamento marxista ocidental, sobretudo Lukács e Gramsci, demonstraram a vida inteira uma lealdade a toda prova ao movimento comunista e, ao contrário dos sociais-democratas alemães, sempre se orgulharam do triunfo bolchevique, na esteira da Revolução de Outubro. A despeito de todos os seus desvios em relação à filosofia de Lenin, tanto Lukács quanto Gramsci permaneceram até o fim impecáveis leninistas em política. Os fundadores que, como Bloch ou Korsch, romperam com o leninismo não tiveram nenhuma influência decisiva na formulação da teoria do marxismo ocidental maduro. Quem quer que considere as credenciais do leninismo bastante pobres, do ponto de vista libertário, chegará inevitavelmente à mesma conclusão com respeito às fontes do marxismo ocidental. Os marxistas ocidentais começaram como militantes ou simpatizantes das diversas formas de comunismo de esquerda, vide Likert, as inclinações sindicalistas de Lukács, o período de comunismo de sovietes de Gramsci, etc. E depois marcharam firmemente para o modelo ortodoxo de controle partidário vertical. Só mais tarde, com a emergência da Escola de Frankfurt, o marxismo ocidental deixou de ser leninista e até de ser comunista. Mas, mesmo então, pelo menos um grupo poderoso, os altusserianos, conservou um nítido desejo de manter estrita fidelidade ao Partido Comunista. Portanto, heresia política não serve, nem de longe, para caracterizar de maneira global o marxismo ocidental. A fim de captar seu sabor peculiar, cumpre recorrer à dissensão teórica. Aqui, a primeira coisa que salta aos olhos é um interesse absorvente pela cultura. Enquanto o foco do marxismo clássico estava na história econômica e na política da luta de classes, o marxismo ocidental se preocupou em primeiro lugar com cultura e ideologia. Em vez de analisar processos de acumulação de capital, a mecânica da crise ou a reprodução das relações sociais, os marxistas ocidentais, na maior parte, escreveram abundantemente sobre os problemas da alienação e reificação no seio da sociedade capitalista. Naturalmente, nem tudo sob a mirada do marxismo ocidental foi cultura, em oposição à política e à economia. Gramsci, por exemplo, era dado a esmiuçar variedades históricas da luta de classes e alianças de classe. E os altusserianos deram grande atenção a modos de produção e formações sociais. De modo geral, porém, não é inexato descrever o marxismo ocidental como um marxismo de superestrutura, porque, mesmo quando suas análises estão voltadas para a dominação de classe, elas tendem, muita vez, a ser conduzidas, como em Gramsci, sem especificar fatores localizados na infraestrutura tecnoeconômica, o mundo daquilo a que o marxismo clássico chamou forças e relações sociais de produção. De regra, nas análises que leva a cabo, o marxismo ocidental exibe pouco senso de condicionamentos sociais, especialmente de natureza econômica ou socioeconômica. Na verdade, o que distingue o marxismo ocidental, além da ênfase na cultura antes que na economia, é a combinação de uma temática cultural
com uma quase inexistência de peso infraestrutural na explicação dos fenômenos culturais e ideológicos. Marx e Engels, Bernstein e Kautsky, Lenin e Bukharin, em outras palavras, os dois fundadores do marxismo, o principal revisionista, o sumo sacerdote da ortodoxia ao tempo da Segunda Internacional, o líder da primeira revolução marxista e o melhor teórico do regime bolchevista, todos sustentaram, no interior do marxismo, o ideal de uma ciência soberana. Mas não os marxistas ocidentais. Estes preferem ver no marxismo não uma ciência, mas uma crítica. De certo, o próprio Marx, como Korsch se deu pressa em mostrar, intitulara ou subintitulara assim todas as suas obras principais, desde a juvenil crítica da filosofia do direito de Hegel, 1844, até a contribuição à crítica da economia política, 1859, e, last but not least, o próprio O Capital, 1867. E, todavia, tudo o que Marx quis fazer foi uma sociologização do que fora até então tratado por disciplinas menos voltadas para o social, como a filosofia política idealista ou a economia política clássica. Essa sociologização marxista constituía, por sua vez, uma tentativa de aprofundar aquela perspectiva histórica generalizada que veio a ser a marca registrada das ciências no século XIX. A crítica da economia política por Marx era uma tentativa de introduzir o determinismo social na explicação dos processos econômicos e da mudança econômica. Mas, em Marx, crítica, positivamente, não deve ser entendida como uma alternativa para ciência. Muito pelo contrário. Em Marx, o papel da crítica era limpar o terreno para uma exposição verdadeiramente científica da evolução social e do destino do capitalismo. No marxismo ocidental, ao contrário, crítica é entendida como uma arma filosófica contra qualquer busca de regularidades sociais dotadas de poder causal. Precisamente aquilo que Marx buscara em suas obras da maturidade. O estudioso pode, e na verdade, deve distinguir a abordagem científica em Marx do cientificismo grosseiro de algumas das mais conhecidas fórmulas de Engels. Mas Marx e Engels partilhavam da mesma concepção naturalista do conhecimento e viam, até certo ponto, o marxismo clássico como uma suplantação irreversível do idealismo, a filosofia, sobretudo alemã, do começo e da primeira metade do século XIX, que insistira na primazia do espírito. Não contentes em acentuar o papel ativo da consciência no conhecimento, os idealistas tinham chegado a igualar a realidade com a mente, buscando explicar todos os fenômenos em termos das operações atribuidoras de sentido da consciência humana. Na prática, portanto, o idealismo era o ponto de vista humano e, como tal, dificilmente compatível com a disciplina anti-antropomórfica exigida pelo pensamento científico. A simpatia do marxismo ocidental pelos clássicos do idealismo alemão, para com Hegel, sobretudo, é parte fundamental e necessária dessa rejeição do marxismo naturalista de Marx. O marxismo ocidental optou ostensivamente por uma epistemologia humanística. O verdadeiro conhecimento passou a ser identificado, mais do que nunca, com o ponto de vista humano. Os marxistas ocidentais não se deram quase nunca à busca de causas, mas quase sempre interpretaram o sentido, o significado do fator humano. Daí o seu constrangimento ante a rigidez materialista do marxismo clássico. Relutantes em repudiar o materialismo depois do longo descrédito da metafísica idealista, os marxistas ocidentais se viram claramente embaraçados diante de suas implicações epistemológicas, que se contrapunham à sua visão humanista do conhecimento. Por outro lado, como teoria especulativa do ser, o materialismo dialético de Engels e Plekhanov não era melhor que a metafísica da mente da tradição idealista. Matter or mind, no matter, mind or matter, never mind. O velho jogo de palavras
capta o sem-sentido desse vetusto dilema. No entanto, como teoria do conhecimento, o materialismo tinha muito a oferecer. Em última análise, representava uma estratégia naturalista de análise explicativa, francamente causal em sua direção e determinista em sua inclinação. Assim, na prática da análise, não é nada fácil harmonizar o materialismo com os preconceitos humanistas e o ânimo anti-ciência do marxismo ocidental. Em larga medida, o marxismo ocidental importava numa restauração do elemento idealista no marxismo, e pretendo devotar o próximo capítulo a lembrar os contornos desse componente idealista, focalizando a conexão Hegel-Marx. O lugar de nascimento do marxismo ocidental é um ensaio sobre a consciência de classe, em que o jovem Lukács tinha por objetivo, nas palavras dele mesmo, alcançar um hegelianismo mais hegeliano que Hegel. Para alguns comentaristas, Neil McInnes, sobretudo, a marca de Hegel no marxismo ocidental é tão visível que este, comparado a versões anteriores da doutrina marxista, contrasta com elas pelo pouco desejo de combinar marxismo com outras escolas filosóficas, exceto, precisamente, sua própria fonte hegeliana. Kautsky se deixou embeber de pensamento evolucionista. Plekhanov apaixonou-se por ontologias monistas sintetizadas em Spinoza, e os marxistas austríacos se entusiasmaram por Kant e Mach. Mas o marxismo ocidental permaneceu fiel à fonte, Hegel. Sob muitos aspectos, foi um hegelianismo de esquerda redivivo, mais fiel ao mestre que os hegelianos de esquerda históricos, para não falar no maior de todos eles, o próprio Marx. No entanto, essa marcada fidelidade à matriz hegeliana não impediu o marxismo ocidental de pedir emprestado importantes conceitos a diversos quadrantes do pensamento contemporâneo. Se a influência de Croce sobre Gramsci pode ser tida como mais um caso de hegelianismo, uma vez que Croce foi, manifestamente, o mais notável hegeliano deste século, muito do que era assimilado pelo marxismo ocidental provinha não só de filósofos independentes, como Simmel e mesmo Nietzsche, mas também da corrente principal do movimento neo-idealista encabeçado por Dilthey, que reconstruiu o conceito de conhecimento histórico em estreita afinidade com uma disciplina gerada pelo romantismo, a hermenêutica, ou arte da interpretação. Outros elementos incorporados ao marxismo ocidental eram, originalmente, estranhos à filosofia acadêmica: a sociologia de Weber, a psicanálise, a estética modernista, e isso para nomear apenas uns poucos. Assim, e desde o começo, o marxismo ocidental distanciou-se daquele horror a priori da ideologia burguesa, tão estritamente observado pela vulgata do materialismo dialético entronizada e venerada em Moscou. Uma descrição, por mais singela, do marxismo ocidental terá de sublinhar pelo menos 3 características: a. Sua temática proeminentemente cultural; b. Sua visão firmemente humanista do conhecimento; c. Seu amplo ecletismo no que concerne ao equipamento conceitual. Obviamente, então, o marxismo ocidental não é apenas herético em face do marxismo soviético. É mais exatamente uma heresia de sabor especial. Isso se torna ainda mais patente quando se compara o marxismo ocidental com desvios coletivos anteriores em relação ao marxismo clássico, ou ainda com aquela parte do legado marxista que foi, de maneira esclerosada, transformada em sabedoria oficial por decreto soviético. Por exemplo, o período denominado Crise do Marxismo, 1897-1899, dominado pelo surto revisionista, ou o austromarxismo, nascido na primeira década do século XX. Cada um dos protagonistas do debate sobre a crise do marxismo, Antônio Labriola, o jovem Benedetto Croce, Eduard Bernstein, George Sorel e o tcheco Thomas Masaryk, que cunhou a expressão,
era um feroz antideterminista. Vendo em Marx um crente cego no determinismo histórico, Masaryk, Os Fundamentos Filosóficos e Sociológicos do Marxismo, 1899, não se dizia marxista. Por outro lado, Labriola, A Concepção Materialista da História, 1896, adotou uma visão não determinista do marxismo. Em consequência, rejeitou a noção de Masaryk de uma crise teórica do marxismo. Em discorrendo sobre Socialismo e Filosofia, 1898, Labriola insistiu em que o materialismo histórico era uma filosofia da prática, oposta tanto ao idealismo, o modelo explicativo do pensamento para a vida e não da vida para o pensamento, quanto ao materialismo naturalista. Seu discípulo Croce daria uma inflexão radical ao antipositivismo labriolista. Desenvolvendo um historismo absoluto, absolute historism, Croce reduziu a legitimidade do materialismo histórico a um simples cânon de interpretação histórica. Muito impressionado pela crítica de Croce ao determinismo histórico, Bernstein se concentrou na refutação das profecias de Marx: empobrecimento em massa, polarização de classes, ruína do capitalismo. Finalmente, Sorel inferiu da crise do marxismo que o historicismo de Marx, Marxian Historicism, como uma teoria das leis históricas, econômicas, não era uma imagem da realidade, mas apenas um mito social útil, um credo ativo para as massas sacrificadas, uma rationale para a revolução. Porém, a diferença marcante entre esses pensadores, bem diversos entre si, e a maior parte dos mestres do marxismo ocidental, de Lukács a Adorno e Sartre, é que nenhum deles jamais foi, ou se tornou, humanista, no sentido de rejeitar o ideal científico ou denunciar os princípios científicos. Masaryk tinha uma mentalidade profundamente religiosa e atribuiu, desde o princípio, a crise da civilização à decadência da fé cristã. Não obstante, louvou a ciência e até chegou a afirmar, à maneira de Comte, que a tarefa da filosofia era construir uma nova visão do mundo fundada nas descobertas da ciência. Labriola, um ex-hegeliano, via em Marx um saudável rompimento com o idealismo. Em consequência, não discordava do materialismo per se, mas apenas de sua variedade mecanicista. O engenheiro Sorel não rejeitou o determinismo histórico de Marx por considerá-lo científico, mas por achar que não o era suficientemente. O marxismo clássico não proporcionava um relato convincente, causal, de seus próprios pressupostos e profecias. Os argumentos de Croce contra o materialismo histórico qua determinismo histórico tinham idêntica motivação. Para Sorel, pareciam ainda mais convincentes por se coadunarem facilmente com as críticas de Cournot contra o determinismo universal, as quais eram, ademais, perfeitamente lógicas e de caráter científico, e haviam contribuído, em não pequena escala, para formar as ideias epistemológicas do próprio Sorel. A segunda heresia maior a considerar é a do austromarxismo. No seu primeiro surto criativo, 1904-1910, os marxistas austríacos fizeram muito para refinar o marxismo clássico ou para passar ao largo dos dogmas crassos do marxismo vulgar. Assim, enquanto Max Adler, valendo-se do positivismo maquiano, salientava que as causas sociais operam normalmente através da mediação da consciência, Karl Renner argumentava que o direito burguês estava longe de ser um simples reflexo do poder econômico. Mais tarde, no primeiro pós-guerra, o austromarxismo ficou ainda mais audacioso. Rudolf Hilferding discorreu sobre capitalismo organizado como uma nova fase na história socioeconômica. Enquanto Adler estudava a metamorfose da classe operária, Renner identificava novos estamentos de serviço. E Otto Bauer não hesitou em apontar a emergência, no socialismo soviético, de uma nova classe dominante, a hierarquia bolchevique.
Essas análises não eram menos divergentes das crenças do marxismo-leninismo que a sociologia do marxismo ocidental. E, todavia, a moldura ideológica do austro-marxismo parece ainda mais distante do humanismo do comunismo ocidental que os teóricos da crise fim de siècle. Adler tentou alicerçar a ciência social marxista na epistemologia kantiana, e Bernstein procurou basear o socialismo na ética de Kant. Como os marxistas ocidentais, os austro-marxistas viram sua própria política muito mais democrática que a realidade do poder bolchevique. Mas nenhum se permitiu nada remotamente comparável ao repúdio da ciência, da cultura burguesa e da sociedade industrial. Chamemos a esse elemento de repúdio pelo seu nome alemão tão revelador: Kulturkritik. Pois o marxismo ocidental não é só o marxismo da superestrutura. Foi também, desde o início, uma teoria da crise da cultura, uma condenação formal e apaixonada da civilização burguesa. Aquele reconhecimento generoso e historicamente acurado das realizações do capitalismo que produziu algumas das melhores páginas de Marx e Engels desde o Manifesto Comunista, se perdeu quase por completo na filosofia do marxismo ocidental. Este é um exercício teórico cujo berço foi o revolucionarismo requentado no rastro da Revolução de Outubro, 1917. Mas seu habitat tem sido, sobretudo, e desde aqueles dias, a inteligência humanista. O marxismo ocidental deriva de uma obstinada rejeição do ethos industrial e, mais geralmente, dos valores da cultura social moderna, e com essa rejeição próspera. Tal repúdio, desde o movimento decadente e os primeiros vagidos da arte moderna, 100 anos atrás, jamais esmoreceu entre os intelectuais humanistas do Ocidente. É claro que a retórica do marxismo ocidental não condena a modernidade como tal, só a modernidade capitalista. Mas é fácil mostrar que muito do que entrou na sua definição, frequentemente implícita, do capitalismo, pertence à condição social do homem moderno, no industrialismo avançado. O marxismo ocidental lançou uma inesperada reprise, pela esquerda, de certos leitmotiven da crítica conservadora da sociedade industrial. Renegando as posições de História e Consciência de Classe, 1923, a Bíblia do movimento, Lukács o descreveu como anticapitalismo romântico. Ora, o que havia de romântico no jovem Lukács, e lembra a crítica do primeiro capitalismo industrial pelo conservadorismo romântico, era a combinação de ataques à sociedade burguesa com a recusa da civilização industrial, baseada na moderna tecnologia e numa crescente divisão do trabalho. Pois bem, grande parte do marxismo ocidental merece a censura que Lukács dirigiu à sua própria visão de mundo, à época em que tanto ajudou a fundá-lo. Veremos no devido tempo que essa ênfase romântica no patos humanista, além de não fazer justiça a muito do pensamento de Gramsci, tampouco se ajusta à obra de Althusser. Mas veremos também que o althusserianismo constitui, sob esse aspecto, uma espécie de exceção que confirma a regra. Por enquanto, devemos passar da caracterização geral do marxismo ocidental à evocação das suas bases filosóficas principais, Hegel e Marx. Ao fazê-lo, procurarei, naturalmente, focalizar o que, em Marx ou em Hegel, mais atraiu os marxistas ocidentais. Mas nenhuma tentativa será feita para reexaminar um ou outro com os olhos do marxismo ocidental, porque aqui as diferenças são pelo menos tão eloquentes quanto os pontos de convergência.